Meus caros irmãos e irmãs, o nosso transcorrer da nossa vida tem se dado também uma concepção que nós vamos adquirindo com o conhecimento da nossa vida, conhecimento do nosso ser, conhecimento de nós mesmos, daquilo que nós podemos agregar em nós a partir do que nós vivemos ou a partir daquilo que nos ensinaram. Desde criança nós somos levados ao conhecimento de algumas coisas, algumas regras que nos são colocadas, aquilo que é certo, aquilo que é correto dentro da nossa vida, e o conhecimento vai fazendo parte de todo o transcorrer da nossa história. Conhecer é saber, conhecer que nós temos a capacidade de distinção pelo que nos é mostrado. Como dizia Nietzsche, saber é compreendermos as coisas que mais nos convêm. Então, conhecer o que mais nos convém. Compreender de qual nós devemos conhecer. Sem traçarmos em nós, ou sem adquirirmos em nós, sem que possamos ter uma forma de olhar as coisas com uma certa orgulho daquilo que nós sabemos. Leonardo da Vinci dizia que pouco conhecimento faz com que as pessoas se tornem orgulhosas. Muito conhecimento faz com que as pessoas se tornem humildes. Ele dá exemplo de uma espiga de milho. Quando ela não tem milhos, ela se aponta para o alto, se sobeja. Quando ela tem todos os milhos na espiga, ela se coloca para baixo no contexto da humildade, que ninguém tem. Então, assim nós devemos sempre transcorrer a nossa vida. Aquilo que nós vamos adquirir serve para o nosso viver. Como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, nele fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo o conhecimento, à medida que o testemunho de Cristo se confirmou em nós. Então, a nossa vida espiritual, deixando de lado o nosso conhecimento para o conhecimento humano, a nossa vida espiritual se dá pelo que Cristo deu nos a conhecer. Cristo é a revelação de Deus. Cristo nos mostra quem é Deus. Durante toda a história da salvação, Deus fez com que nós pudéssemos ser unidos de tudo aquilo que Ele queria transmitir aos homens. O que é certo, o que é correto em toda a sua caminhada. Em Jesus Cristo nós temos a realização ou a capacidade plena de desenvolvermos aquilo que Deus nos mostrou em atitudes plenas, em ações que se realizam no cotidiano da nossa vida. Quem Cristo nos mostra que nós devemos ser, ou de que forma nós devemos caminhar, transcorrer toda a nossa história. Sócrates dizia: como é terrível conhecer quando o conhecimento não favorece a quem possui. Conhecimento, conhecemos Cristo, conhecemos Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Esse conhecimento que nos foi transmitido, será que é o conhecimento que nós colocamos em prática na nossa vida? Será que o conhecimento que nós levamos no transcorrer da nossa vida, vivendo sempre a fidelidade a Deus, vivendo sempre no contexto onde nós somos vigilantes, como diz Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, para esperarmos o momento em que Deus virá, o momento em que nós acertaremos a nossa conta com Deus. E no Fernandes ele dizia assim: o preço da fidelidade é a eterna vigilância. Para que nós sejamos fiéis a Deus, nós temos que ser sempre vigilantes naquilo que nós fazemos na nossa vida. Não nos rendermos aos encantos que a vida se coloca. Não nos rendermos àquilo que a vida pode nos mostrar, com um sentido pleno, um ato pleno de sedução que o mundo coloca em cada um de nós. Platão já dizia que tudo aquilo que engana parece libertado do encanto. E muitas vezes nós somos encantados pelo mundo. Nós somos encantados por aquilo que nossos olhos veem. E muitas vezes nós não deixamos com que o nosso coração seja como primordial e seja como essencial transcorrer aquilo que nós vamos definindo, o que é correto e o que não é correto para nós. Muitas vezes nós nos entregamos aos deleites da nossa vida. Muitas vezes nós deixamos com que esses deleites da nossa vida possam nos atrapalhar a nossa caminhada em Deus. Marquês de Manuel dizia assim: há encantos que nos deleitam e há desencantos que nos afligem na nossa vida. Porque nós nos deleitamos nos enganos, mas depois dos enganos existe a consciência que fala mais alto. A consciência que deve pesar em cada um de nós, seja aquilo que nós fizemos, durante os erros que nós nos cometemos, para que nós possamos voltar à presença de Deus nosso Senhor. Como diz a primeira leitura de hoje, essa bela leitura do livro do profeta Isaías,
Ele questiona a Deus: como nos deixastes andar longe dos teus caminhos, endurecestes os nossos corações, para não termos o teu temor. Ele indaga a Deus: como permitistes isso? Como nós muitas vezes indagamos Deus: como Deus permite tal coisa? Como Deus me permitiu cometer esse pecado? Como Deus me permitiu ser assim? Como foi? Deus nos dá plena liberdade nas nossas escolhas. Deus nos dá todos os instrumentos e nos transmitiu a sua palavra através de todos os profetas e a história da salvação. Através de Jesus Cristo, Ele nos ilumina plenamente qual é o caminho que nós devemos seguir. Mas as escolhas são nossas, não é de Deus. Deus nos propõe. Agora somos nós que escolhemos de que forma nós queremos caminhar. Deus nos dá toda a concepção para que nós possamos viver a justiça, a caridade, a fraternidade, a misericórdia, unidos no amor pelo povo. Mas nós que fazemos a nossa escolha. Somos nós que escolhemos ser arrogantes ou sermos humildes. Somos nós que escolhemos perdoar e guardar no nosso coração. Somos nós que escolhemos ser justos ou injustos. Somos nós que fazemos as opções da nossa vida. Deus não as faz por nós. Nós não somos manipulados por Deus, mas nós temos toda a concepção de que a verdade e o caminho que Deus nos coloca é esse. Agora, seguir esse caminho, essa verdade, depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós queremos para cada um de nós. Só no Padre Vieira dizia assim: só no que se sobeja está o que passa para cada um de nós. Aquilo que nós escolhemos está o passa para cada um de nós. Se eu escolho Deus, a palavra de Deus me passa, o caminho de Deus me passa. Mas se eu escolho diferente disso, o que vai me passar é aquilo que eu posso ter com os diferentes da vida. Aquilo que o mundo vai me proporcionando, o transcorrer da minha vida. O aprendizado, ele é devagar com nossa vida. E mesmo os nossos erros, nós devemos aprender aquilo que nós fazemos. Os nossos erros nós temos que ter a concepção do caminho que nós devemos tomar. Os nossos erros nós devemos aprender com a dor. Enquanto é difícil nos afastarmos dele, temos que retornar a esse Deus, abandonando aquilo que muitas vezes para nós foram as delícias da nossa vida. Muitas vezes nós voltamos a Deus esfarrapados. Nós voltamos a Deus com o nosso ser em pedaços, porque nós somos destruídos pelos nossos prazeres humanos. Nós somos destruídos pelas tentações da vida. Nós somos destruídos pela nossa concepção, pela nossa ideologia humana. E não deixamos com que Deus seja em nós, que Deus age em nós, que a pessoa de Deus seja plenamente em cada um de nós. Sendo que dizia assim: todos os meus bens estão comigo. Nós temos os nossos bens conosco, né? Nosso conhecimento mentira. Que nós conhecemos de Deus e quem nos tira. Agora, a opção minha é uma vontade prática. A opção minha que Deus proporciona a cada um de nós. Termina Isaías na leitura de hoje dizendo: Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro, tu o nosso meio, e nós somos obras de vossas mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. Nós somos obras daquilo que Deus pode fazer para a humanidade, no sentido de que ele melhor poderia concentrar em nós. Mas muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas na nossa vida. Nós preferimos achar que tudo que nos proporciona a vida é essencial para cada um de nós. Não que nos proporciona Deus, mas aquilo que vai nos proporcionando. Aquilo que está em cada um de nós. Dizer, conhecer, mas não viver. É a mesma coisa de uma criança. Muitas vezes nós somos crianças. Criança, você fala para ela: põe o dedo na tomada, você vai levar choque. Você fala uma, você fala duas, você fala três. A criança fala: põe o dedo na tomada. Até que ela leva choque. Porque nós somos assim. Nós temos o hábito que vai nos falando. Nós conhecemos a palavra. Mas enquanto a gente não leva o choque, a gente não aprende. Enquanto a gente não sofre, a gente pergunta para Deus: para quem você me fez sofrer? Deus não queria perguntar: para quem você não me insultou? Eu falei tantas vezes. Eu transmiti a sabedoria tantas vezes, mas você deveria estar distante de tudo aquilo que está. Você deixou de seduzir esses olhos pelo mundo e não deixou de seduzir esses olhos para aquilo que está em mim. As coisas de Deus, nós temos que viver e compreender devagar para resolver a nossa vida. Tobias já dizia no livro dele: quem deseja ir longe, pouco a vontade.
E não quando nós vamos pela vontade, nós podemos nos descobrir. E nós achamos que nós sabemos tudo. Acalmemos o coração humano, nenhum sentido de si mesmo que abala a pandemia. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas nós temos que confiar no que Deus proporciona a cada um de nós. Os ensinamentos que Deus coloca para cada um de nós. Isaías diz: tenham em conta de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti e teus caminhos. Por ti irritastes, porque nós pecamos. Quer dizer, tenham em conta, mas nós pecamos, irritastes conosco. Mas Deus nos concede sempre a possibilidade da regeneração do nosso ser, da regeneração de cada um de nós. No ser de cada um de nós, nós podemos proporcionar o transcorrer da nossa história, da nossa vida. Finalizando, um poema de Álvaro de Campos, ele dizia assim: quem escreverá a história do que poderia ter sido? Será essa, se alguém a escrever, a verdadeira história da humanidade? O que há é só no mundo verdadeiro, não em nós, só no mundo. O que há somos nós, e a verdade está aí. Só quem parece, a verdade está aí. Só quem parece. Somos todos o que nós supusemos ser. A nossa realidade é o que nunca conseguimos ser. O que é daquela nossa verdade? O sonho. A janela da infância. O que é daquela nossa certeza? O propósito, a mesa do depois? Medir. A cabeça curvada com as mãos sobrepostas sobre o parapeito alto da janela da sacada. Sentado do lado de uma cadeira depois de um jantar. O que é da minha realidade? Que só tenho a vida? Que é de mim? Que sou só quem existo? Quando César exemplo? Na alma e com alguma verdade? Na imaginação e com alguma justiça? Na inteligência e alguma razão? Meu Deus, quando César eu fui? E nós devemos nos perguntar, quantas vezes na nossa vida, na nossa história, nós, buscando no nosso passado, nós podemos nos encontrar com a verdade daquilo que nós queríamos ser. Quantas vezes nós tomamos atitudes que nós deveríamos mudar a nossa concepção de vida depois de adulto, a mesa, tomarmos um novo caminho da vida. Mas quando nós paramos para pensar, nós podemos nos perguntar: será que eu sou só quem eu existo? Ou será que eu sou quem ele quis trazer em mim? Será que na minha alma existe alguma verdade? Será que no meu ser existe alguma justiça? Ou é apenas imaginação de alguém justo que eu gostaria de ter sido? Será que na minha inteligência, o que me basta somente a minha razão? Ou a minha fé me leva a uma concepção da vida? Quem eu fui? Quem eu sou? Será que foi tudo César que eu fui? Será que algumas vezes eu consegui ser quem eu sou? Ou será que um dia eu vou conseguir ser quem eu gostaria de ser?